E vamos estudar aí a lição da semana, que está falando a respeito dos primeiros líderes. Ontem nós estudamos a respeito do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Lembrando aí que Estevão teve que interromper o seu discurso, porque os sacerdotes rasgaram a veste, e Estevão sentiu que a sua morte estava para chegar, que ele logo seria aí apedrejado, seria condenado. Então ele muda o seu discurso, ele estava falando sobre os perseguidores do passado, a história de Israel, e de repente ele começa a apontar o dedo para aquelas pessoas. É interessante que quando o sacerdote rasga as suas vestes, Estevão passa a ter um discurso com palavras muito duras aos seus acusadores. A gente percebe, gente, que essas palavras duras de Estevão, no fundo, estava rasgando a sua alma, porque, na verdade, ele queria a conversão daquelas pessoas. Essa era a ideia, né, de Estevão, porque Estevão era um homem bom, né, mas ele tem que ser duro. E ele fala assim, homens de pescoço duro ou de dura cerviz, né? Assim como eles perseguiram os profetas, vocês também estão fazendo o mesmo, né? Vocês são assassinos. Vocês assassinaram o Salvador. De imediato, eles rangeram os dentes. Para que aconteceu tudo isso, Estevão, ele olhou para o céu e viu Jesus de pé com o seu Pai lá no santuário celestial. Esta posição, para o profundo conhecedor da Bíblia, ela representa o juízo, representa o bater do martelo, né? É um termo muito popular usado, né? O bater do martelo, ou seja, dar o veredicto, né? Então, quando acontecem essas cenas na Bíblia envolvendo o santuário celestial, é quando representa o juízo. Então, quando Estevão olha para o céu, Deus se levanta para pronunciar o veredito. E Jesus, que está de pé, é como se ele estivesse validando o veredito que estava sendo apresentado por Estevão. Então, todo aquele povo ali que estava julgando Estevão passou a serem julgado por meio de Estevão. Olha que interessante, né? Isso é muito interessante. Quer dizer, Estevão estava no banco dos réus, mas na realidade eram eles que estavam no banco dos réus. Quer dizer, o veredito não era para Estevão, mas para os seus acusadores. Interessante isso. Também nós entendemos que, como foi no ano 34, e a gente tem um estudo do livro de Daniel a respeito de Israel, nós entendemos que quando Deus está de pé, ele também está dando fim às 70 semanas proféticas no qual profetizou Daniel. Ou seja, o mesmo que o término de Israel como nação escolhida de Deus. Ou seja, Israel, a partir daquele momento, não seria mais o intermediário das verdades de Deus ao mundo. A partir daquele momento, a igreja passou a ser a luz do mundo. E essa igreja contendo todas as raças de pessoas, não só mais judeus. Então, vale lembrar que os judeus, eles foram rejeitados como nação, não como pessoas. E naquela sequência ali, Estevão foi expulso, foi arrastado da cidade. E ele nem teve uma condenação, ele não teve uma sentença legal, porque a gente pode dizer que ele foi linchado. Literalmente, ele foi linchado. E os seus linchadores usaram o quê? Pedras, e mataram Estevão, que é o primeiro mártir cristão, o primeiro a morrer
pelo Evangelho no Novo Testamento. Olha que coisa mais interessante. Por isso que eu falo que, embora Estevão falou duro, embora as suas palavras foram fortes, né, Pedro não falou porque não amava. Pedro usou essa expressão para ver se convenciam eles. E é interessante que a Bíblia está relatado lá nos capítulos 7, 57, e você lê também 8 versos de 1 a 2 de Atos, né? Que Pedro, que Estevão, ele morre pedindo perdão por aqueles que matavam. Momento nenhum Estevão estava preocupado com a sua vida, mas estava preocupado com a vida dos seus acusadores. Jesus não foi o mesmo? Perdoa porque não sabe o que faz. Jesus se preocupou com o ladrão lá na cruz. Jesus se preocupou com a Maria, sua mãe, e não estava preocupando com a sua morte. Estevão representou o Cristo, e assim nós devemos fazer também, né? Ele morreu pedindo perdão, né? Maravilhoso isso. E pedindo perdão para pessoas que não simpatizavam com eles. Eram os seus acusadores, eram os seus algozes, né? Isso mexeu com a pessoa, isso mexeu com Paulo, que mais tarde tornou o apóstolo dos gentios, cumprindo aí a fala de Estevão. Que Deus te abençoe, te guarde, hoje e sempre. Amém.